Vamos falar sobre o Plano Diretor de Goiânia. É que dois projetos de leis complementares ao plano estão lá na Câmara Municipal. Um deles é sobre a regulação de atividades econômicas. Sobre o assunto, eu conversei com o Jonas Guimarães, que é o coordenador técnico do Plano Diretor. Bom, tratando então desta legislação, um projeto de lei complementar já está na Câmara de Goiânia, que regula, projeto de lei complementar ao plano diretor, que regula as atividades econômicas aqui na cidade de Goiânia. Por que esse projeto é importante e de que forma, Jonas, ele pode interferir na vida do goianiense? Samuel, como você bem disse, esse projeto de lei já se encontra na Câmara, né? Inclusive ele já está na CCJ, foi já lido dia 1º de setembro. Ele é muito importante, Samuel, porque ele regra todas as atividades econômicas no município de Goiânia. O impacto dele é muito importante porque ele vai definir aonde poderá ser instalada uma determinada atividade econômica, ou seja, comércio, sua indústria, prestação de serviço, em qual via ele pode ser e qual tamanho desse comércio, desse estabelecimento poderá ser instalado naquele local. E nesse aspecto, há alguns pontos que são importantes. Graus de incomodidade, por exemplo, já vi várias discussões em relação a esse tema aqui na cidade. Não posso instalar tal empresa em determinado local pelo grau de incomodidade. E aí já vi, inclusive, o setor produtivo questionando, olha, a atividade econômica de Goiânia está migrando para outras cidades aqui no entorno, com os polos industriais, outros tipos de polos de atividades econômicas, justamente por esse grau de incomodidade. Como essa questão foi inserida no plano geral e pode ser detalhada nesta lei complementar? Samuel, é sempre bom e importante frisar que essa lei enviada à Câmara, ela vai substituir uma lei, a 8.617, de 2008. Então, nós estamos tratando aí de uma lacuna de 14 anos em relação às atividades permitidas ou não, né? O grau de incomodidade, ele muda, ele pode ir mudando ao longo do tempo por causa de novas tecnologias, de licenças, por causa de novas tecnologias de isolamento acústico, novas tecnologias de propagação de resíduos e etc. Então, nós temos que entender que há uma lacuna de 14 anos. Então, nós estamos tentando corrigir isso com essa nova minuta de lei, tá? E essa leitura, ela é feita principalmente de acordo com o plano diretor que foi aprovado. Então, eu tenho o grau 1, né, que é aquele de menor impacto. Então, ele vai de 1 a 5. O grau 1 é aquele relativo ao menor impacto e o grau 5 de maior impacto. Então, todos esses graus de incomodidade, ele foi feita uma releitura para que a gente possa evitar isso aí que você está falando, a migração para outras cidades. Mas isso tudo dentro de um equilíbrio, né, dentro de uma responsabilidade para não descaracterizar a nossa cidade. Apesar que, desde a Lei 171, né, o plano diretor que estava em vigor desde 2007, definiu-se que toda cidade seria uma cidade mista, para que seja possível nós colocarmos o comércio mais próximo do cidadão, o comércio e o prestador de serviço, aquilo que é grau 1 e grau 2, ele vai ficar mais próximo à sua morada, né, ao seu local de trabalho. Então, foi incentivado também edifícios de uso misto, etc. Bom, então, essa leitura, Samuel, ela foi feita, tá? De várias formas, até mesmo dentro de um estudo onde a gerência específica de informação de uso do solo nos informava e fez parte também do trabalho, da elaboração dessa minuta, aquilo que mais era impactado ali na mesa, que a gente chama de balcão de atendimento ao público. As pessoas chegavam e falavam assim, poxa, eu não posso colocar essa empresa aqui, mas é tão óbvio isso. Então, a gente fazíamos essas anotações, os próprios contribuintes trazia para nós essa demanda, e aquilo que era impeditivo, aquilo que poderia ser resolvido, nós trouxemos para essa nova minuta. Aí só para ficar claro, essa gradação, né? Você citou o grau 1, o grau 2. Só para a gente explicar aqui, vai até que ponto e esses considerados de uma proporção maior, o que é levado em consideração quanto às atividades? Que tipo de atividades? Só para a gente poder exemplificar aqui a nossa audiência. Bom, as incomodidades são aquelas relativas ao trânsito, ao próprio trânsito, ao barulho,
tá? A circulação de caminhões, a circulação de veículos pesados, né? Então, a classificação ela é feita em relação a isso. Quanto aos exemplos, nós podemos, assim, citar alguns. Grau de incomodidade 1, por exemplo, é a farmácia, né? É a panificadora ali que vai vender o pão do seu dia a dia e tal. Agora, grau 5, né, seria o grau 1, seria essa atividade de pequeno impacto no trânsito na cidade, né? Que impacto tem ali uma papelaria perto da sua casa? Isso é grau 1. Agora, qual o impacto que tem um comércio atacadista de combustível? Isso é grau 5. O impacto já é maior. Então, para deixar bem exemplificado, eu tenho o grau 1, que é aquele que representa o menor impacto, ali a papelaria, o seu comércio, um escritório de advocacia, até mesmo atendimento odontológico, né, um pet shop, etc. Mas tem o grau 5 também, que chega a ser muito impactante. Dentro dessa minuta, como eu já citei, né, o comércio atacadista de combustível, o comércio atacadista de outros produtos químicos. Estou olhando aqui na legislação, porque é impossível saber de cor, mas tem indústria para construção de embarcações. Algumas delas, sabe, Samuel, Goiânia nem tem característica econômica para recepcioná-las, mas nós estamos preparados, caso essa indústria venha, nós temos o local para colocá-las em Goiânia, né? Então a gente quer evitar, sim, essa lei, Samuel, ela veio para trazer esses ajustes de 14 anos e para trazer, para recepcionar essas empresas para ter um melhor desenvolvimento comercial, econômico, inclusive, né? É claro, sim, Jonas, que o meu questionamento, ele é um viés, eu diria assim, com a preocupação com as atividades econômicas, mas eu quero também ter outro viés, o do desenvolvimento sustentável, o da sustentabilidade. Nesse aspecto também houve a preocupação ao avaliar esses graus de incomodidade para que tenhamos também a preservação do ambiente aqui na cidade de Goiânia? Sim, não. A busca, o cerne, né, da nossa Constituição Municipal Urbanística, que seria o plano diretor, é trazer esse equilíbrio sustentável para a nossa cidade. Então, sim, tá, houve essa preocupação sempre de buscar esse equilíbrio. Você sabe, Samuel, eu sempre brinco que a palavra equilíbrio seria a chave de tudo na vida, né? Nós não teríamos guerra, não teríamos briga entre famílias, não teríamos nada. Talvez estaríamos ainda no Éden, né? Se tivesse o equilíbrio. Mas essa busca, ela tem que ser constante, né? O arquiteto, o urbanismo, toda a equipe técnica responsável por um plano diretor, o objetivo dele é sonhar com uma cidade equilibrada, sustentável. Então, como que a gente faz isso? Estudando, né? Vendo os diagnósticos, os prognósticos, para que a gente consiga ter essa cidade sustentável. Vou te dar um exemplo. Antes, na lei anterior, nós já tínhamos definido na lei que foi revogada, quais são as atividades que teria que ter licença ambiental, que teria que ter licença, por exemplo, da Anvisa. E isso muda constantemente, né? Cada órgão tem as suas instruções. Então, essa lei, ela define a sua ocupação com os graus de incomodidade, como nós já dissemos, porém, ela deixa a responsabilidade para órgãos específicos como bombeiro, vigilância sanitária, agrodefesa, AMA, a necessidade dele nos informar quais são as atividades que serão obrigatórias à apresentação dessas licenças. Por exemplo, algumas atividades, a Secretaria de Trânsito, responsável pelo trânsito, vai ter que dar o parecer favorável ou não. Então, sempre em busca dessa sustentabilidade. Mesmo que a legislação permita a instalação, a via, né, a hierarquia da via permita a instalação dessa atividade, deverá ser consultado ou deverá ser apresentada a licença desses órgãos específicos do meio ambiente, da saúde pública, sempre com o objetivo de trazer o que você falou aí, desse desenvolvimento sustentável. Ou seja, eu posso ter ali uma clínica odontológica? Pode, mas a licença da vigilância sanitária terá que ser apresentada para que o impacto seja diminuído daquela atividade naquele local. E nesse caso específico do trânsito que você citou, Jonas, leva em consideração também
as próprias vias expressas, arteriais, aquelas com maior movimentação de veículos, as colaterais ou locais com menor movimentação, além do grau de incomodidade que falamos, e é claro, também pensando em algo que foi bastante debatido durante a própria discussão do plano diretor, como geral, as áreas de desenvolvimento e as próprias áreas de desaceleração do município, tudo isso que você tem também é levado em consideração quando a gente se remete ao trânsito coligado aí com as atividades econômicas? Sim, com certeza. A premissa dessa lei, Samuel, é o encontro de duas vertentes. Eu tenho o grau de incomodidade e tenho a hierarquia da via. Uma coisa não acontece sem a outra, tá? Então, a instalação das atividades, ela advém da hierarquia viária. O que é hierarquia viária? É isso que você acabou de falar. Eu tenho vias locais, que elas são classificadas na minuta de lei de 1 a 5, né? Elas têm as vias coletoras, que já são aquelas que possuem o maior tráfego de ligação entre bairros, né? Já possui ali uma característica diferente das locais. Aí eu tenho as arteriais e tenho as expressas. Cada uma delas suporta um tipo de grau de incomodidade. Por exemplo, nas locais 1, que são vias de pequeno porte, né? Elas só vão poder o grau de incomodidade 1 com determinado porte, determinado tamanho, que a gente chama de área ocupada pela atividade, né? Que é até 90 metros quadrados. E aí eu tenho o grau 1 e 2, que aí já acontece nas demais locais. Sempre lembrando, Samuel, que a gente tem duas situações. Nós temos a cidade já consolidada, tá? Que a gente considera ela até 94, que aí teve a mudança do plano diretor de 92, teve a lei de zoneamento de 94. Então, de 94 para cá, não tivemos aprovação de loteamentos com vias menores de 13 metros, o que seria a nossa via local 3, se eu não me engano. Então, só para deixar claro, eu tenho a cidade de Goiânia, aquela consolidada anterior a 92, o plano diretor de 92, e tenho as que nós estamos planejando desde 94. Então, ela vem gradativamente acontecendo dessa forma. Ô Jonas, quando a gente pensa em trânsito, também tratando numa lógica individualista, não é? Na cidade, o carro próprio. E aí, associando ao comércio, as pessoas sempre falam, mas eu não vou em tal lugar porque não tem vaga de estacionamento. E tenho acompanhado essa discussão em relação a vagas de estacionamento, tem sido também um objeto nessa discussão. E aí, me parece, não estou enganado, há uma conexão aí com áreas menores, com comércios menores que não tem mais essa obrigatoriedade. Essa é a ideia mesmo, que não tem a obrigatoriedade para pequenos estabelecimentos. Como é que isso foi inserido nessa proposta enviada à Câmara? É interessante isso que você falou, né, Samuel? E eu queria colocar a minha resposta, primeiramente, dentro da sua pergunta, né? A pessoa fala assim, não tem aonde eu ir com o carro. Não é para você ir com o carro mesmo. Nós queremos desencorajar a pessoa a circular dentro da sua região, pelo menos, né, de veículos. Então, a nossa prioridade é o pedestre e com isso, desencorajando a pessoa a circular com o veículo, ela vai a pé para as suas atividades. Então, pensa bem, eu tenho ali vou dar novamente o exemplo da farmácia, né? Ou a pessoa pede para o delivery ou ela vai deslocar a pé. Mas a farmácia não tem estacionamento. Então, só tem duas saídas. Ou eu vou pedir o delivery, ou eu vou a pé àquela farmácia. Na verdade, Samuel, nós estamos tirando a obrigação de se ter a vaga. Nós estamos, como a gente sempre fala, desencorajando a pessoa a deslocar a vaga. Nós não estamos proibindo a pessoa de colocar a vaga. Então, por enquanto, não, mas esse seria o sonho, viu, Samuel? Existem cidades, até mesmo no Brasil, até mesmo fora, bons exemplos, que são proibidos por vaga. Mas nós sabemos que ainda nós estamos numa cidade em construção, nós ainda estamos com um sistema de transporte público em construção. Então, primeiramente, nós estamos desencorajando os pequenos comércios, que são aqueles que nós chamamos, antigamente, são os comércios, prestadores de serviços vicinais de bairro.
Para a gente encerrar esse assunto, Jonas, que outros aspectos em relação ao plano diretor, que trata aí das atividades econômicas, desse projeto de lei complementar, nós tratamos da questão da incomodidade, falamos um pouco de questões associadas ao trânsito. Há outros pontos nessa regulação de atividades econômicas que seja importante ressaltar aqui ao público que acompanha essa entrevista? Samuel, essa lei, ela trouxe essa regulamentação do plano diretor, eu acho que você já abordou bastante isso. Essa lei, ela trata também da proporcionalidade da exigência de vagas de automóveis, então, mesmo a gente tendo aí colocado alguns elementos importantes para desencorajar o estacionamento, mas vem a proporção de vagas, tá? Ela também trata de uma inovação que veio do plano diretor, ela regulamenta a fachada ativa. O que é essa fachada ativa? São aqueles comércios vinculados obrigatoriamente à habitação coletiva, são aqueles comércios com acesso direto ao passeio público, são comércios também de pequena área ocupada, que são de 180 metros quadrados, como diz, vinculado à habitação coletiva para que os seus próprios moradores não precisem deslocar de veículos. Então, eu tenho ali na minha fachada o comércio voltado para a rua, onde eu também eu desencorajo ali a necessidade de ter vagas. Então, eu tenho a farmácia debaixo do meu prédio, ou se no meu edifício não tem o comércio, mas no edifício da esquina tenho. Então, a regulamentação dessa fachada ativa é um elemento importante que veio do plano diretor e nós estamos trazendo a regulamentação de como ele deve ser instalado na cidade de Goiânia. Então, nós estamos assim, bastante animados com a perspectiva da leitura desse projeto de lei e também na expectativa da aprovação. Eu acredito que essa lacuna de 14 anos ela vai ser, no mínimo, amenizada com a aprovação dessa minuta enviada à Câmara. E da mesma forma, a lacuna também pode ser preenchida com um novo modelo de estudo de impacto de vizinhança nos empreendimentos aqui da cidade? O estudo de impacto de vizinhança, a minuta, inclusive, também já chegou à Câmara, né? É porque muitas vezes as pessoas, Samuel, confundem o estudo de impacto de vizinhança com o estudo de impacto de trânsito, tá ok? O estudo de impacto de vizinhança é aquele onde vai ser feita uma entrevista para saber quais são os impactos que vão gerar em relação àqueles empreendimentos. Então, nós temos as áreas que o plano diretor já definiu que podem ser verticalizadas, que podem ser de grande porte, e tem o estudo de impacto de trânsito, que vem a seguir, já deve estar chegando à Câmara também, onde vai ser estudado a obrigatoriedade desse estudo de impacto de trânsito para amenizar o seu impacto no sistema viário de Goiás. E das 17 leis complementares ao plano diretor, quantas já estão prontas? Quantas já foram enviadas à Câmara? Foram enviadas à Câmara, pelo meu conhecimento, foi me passado, a 2 minutas de lei, a de estudo de impacto de vizinhança e da lei das atividades econômicas. Na CEPLAN, não se encontra mais nenhuma minuta. Todas estão prontas, com exceção do plano de mobilidade, que nós estamos concluindo agora também, em setembro. O plano de mobilidade vamos enviar para a Câmara. As outras minutas ainda estão em processo burocrático necessário à administração pública, estão na Procuradoria ou estão na Casa Civil, para fazer aquele afunilamento dentro das normativas. Construir a redação legislativa, não é? Isso, construir a legislação, né, toda essa estrutura, que nós, na verdade, já enviamos para eles dessa forma, e eles fazem todo ali o filtro para que o prefeito envie à Câmara. Aí, só para encerrar, mas apesar da ausência da aprovação dessas leis, qual o cuidado que foi tomado nessa transição do plano diretor anterior para o atual, para que a gente não tenha uma insegurança jurídica em todos os atos que envolvem aí a cidade, não é? Cada ponto, não é, de lei que está no plano anterior e no plano atual. Samuel, essa foi uma grande preocupação em todo o processo, né? Todo o processo de transição, ele é muito doloroso, né? Ele é preocupante e isso teve, sim, um zelo por parte da administração, onde foi feito um decreto de transição para isso.
Em relação às atividades econômicas, existe uma lei federal, que é a Lei de Liberdade Econômica, que algumas atividades podem ser feitas nesse momento de transição, liberações em relação às suas ocupações. Mas a nossa preocupação é que essas leis sejam aprovadas, né? Houve um regramento dessa transição e essa transição ela está acontecendo. Ela não, é como toda mudança, você está num estúdio, passa para um outro estúdio, você tem novas adaptações a serem feitas. E isso só acontece quando você senta no novo estúdio e vê o som, vê a imagem. Então, acontece isso também com a nova legislação. A partir do momento que ela passa a estar em vigor, né, a gente vai tratando essas transferências de forma segura e responsável. Legal, Jonas, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Quero lhe desejar um excelente feriado e também um bom trabalho. Até uma próxima oportunidade conosco aqui na Sagres. Obrigado, Samuel. Obrigado a todos os seus ouvintes. E aqui nós estamos à disposição de vocês para poder esclarecer o máximo possível para a sociedade.